Bom, Oi, agora sim, querida Graciela. Tudo é, bem? eu tive que recitar alguma coisa que não estava entrando, mas tudo bem, estamos aí. Foi ótimo, que bom que você veio. Obrigado pelo até aceito o nosso convite, dedicar teu tempo aí para ficar um pouquinho conversando com a gente. E espero que seja um momento produtivo para nós dois. Para mim é sempre um prazer falar com você, então é uma coisa cotidiana. Obrigado mesmo, viu, Graciela? Duas coisas que a gente tem hoje é tempo, né? Então, vamos usar o tempo na melhor forma possível, né? E eu achei essa forma de comunicação, que temos tempo todo para nos ouvir e ver, eu acho um intercâmbio super interessante, que podemos chegar a fazer com todo o nosso mercado, né? Então, eu achei bem legal a ideia. Parabéns. Obrigado. Não, e está sendo ótimo, porque realmente são temas que interessam. Hoje você vai tratar esse assunto da sustentabilidade nas casas de campo. Mas antes de iniciar, Graciela, eu peço sempre para que você use um tempinho para se apresentar, contar um pouquinho breve, né, da tua carreira, que é uma carreira importante aí na região do Alphaville. Então, eu acho que muitas pessoas me veem e não sabem um pouco qual que é a minha história, né? E, na verdade, eu vim da Argentina, recém-formada, e tive a possibilidade ou a sorte de entrar diretamente no mercado de Alphaville e eu trabalhei junto ao Reinaldo Pestana e ao Dr. Takaoka, ao grupo Takaoka, Albuquerque Takaoka. Então, nessa época, eu era muito jovem e como que eu tive um Master Degree em arquitetura brasileira e o top da arquitetura brasileira, né? Esse foi como que eu não conseguia perceber na época aonde que eu estava. E não só onde que eu estava, sino também, sabe, a bênção que eu tinha tido de estar inserida em um mercado de arquitetura de alto nível e um mercado de construção de alto nível, porque eu trabalhava do lado deles direto. Então, aí foi minha entrada no Brasil, desta forma. E também, depois disso, eu tive a oportunidade, por meio do meu marido, nós fizemos uma viagem na Holanda como estudos, e aí eu tive a possibilidade de fazer um master também em arquitetura na Holanda. E nesse momento eu fiz uma tese de arquitetura, que já era arquitetura sustentável, com um grupo de arquitetos lá de Eindhoven. E também era tudo muito... As coisas se me iam dando na minha profissão, na minha vida, de uma forma, por aí, menos planejada e mais por caminhos que foram se me abrindo, entendeu? Porque fazer esse master em Holanda era para pouquíssima gente, eu tive a possibilidade de realmente conhecer a arquitetura holandesa, a implantação de cidades, das regras que eles têm dentro da arquitetura da cidade. Quando eu voltei no Brasil, comecei a trabalhar com um escritório muito pequeno, inicialmente, e aí depois, aí assim fui por mim, e fui bater a porta da Casa Cor. A Casa Cor, na época, era feita por argentinos, É, Angélica. E aí eu fui bater humildemente a porta, porque você se tinha que acholhar, né, que era muito estrito, muito fino, ou muito difícil de entrar nesse mundo, e, consequentemente, pelo fato de ser argentina, acho que ela, Angélica, foi muito estrita comigo também, e eu soube ler essa mensagem, dizendo: não venha aqui a querer fazer muita coisa, porque você vai ter que aprender muito. E durante a possibilidade que ela me deu nesses 20 anos que eu estive em Casa Cor, foi outra bênção da minha vida, porque eu tive também no background
o Master Degree nos melhores decoradores e arquitetos de interiores de Brasil. Sim. Então, gente, eu tive isso eu chamo um destino que eu soube aproveitar em todas as facetas, mas se me abriram portas, que foi a porta da arquitetura aqui no Alphaville, a porta do mercado europeu em um estudo, e depois a porta da decoração. E, na verdade, isso aí eu tive que me esforçar muito para a decoração, porque realmente não era tanto a minha área, mas estar rodeada de gente tão, com tanto conhecimento, ele me ensinou muito. E era uma coisa que cada dia a gente tinha que ser melhor, porque era para aprender a ser os melhores, né? Era. Foi muito legal. Sim, muito bom. E Eu... eu acho que a partir... Outra coisa que eu acho que também isso foi já por uma questão de história e tal, no ano 2010, mais ou menos, o Marcelo Takaoka me convidou para participar, junto com a Takaoka e o Instituto Ethos, a fazer um trabalho, aí sim, já olhando para a sustentabilidade. Então, nós fizemos um trabalho de 2 anos, realmente o que era um escritório pequeno de arquitetura, o que eu tinha que aportar para uma construtora e o que eu tinha que apostar não, seria participar com o Instituto Ethos. Então, foi um treinamento mensal, durante 2 anos, junto a Gafisa, Takaoka, as grandes construtoras, e nós que éramos os provedores dessa arquitetura, junto com estes grandes projetos. Então, realmente foi uma preparação também, porque eu também tive que estudar muito, me tive que preparar para formar parte disto, né? Para poder realmente acompanhar, né, o que se estava falando na época. E hoje, como profissional, eu sou uma profissional, eu brinco que eu sou uma coisa assim, eu sou mulher, arquiteta, argentina e que gosta de fazer obra. Então, é o pior do mundo, né? Porque eu decidi ser uma coisa muito difícil na vida. Mas Muito bom. foi tão difícil, o que foi tão difícil também é o meu legado. Hoje sou o que eu sou a causa do que eu me propus ser, porque eu poderia ter feito só decoração, não, aí eu quis fazer obra, eu faço obra, eu fico na obra batendo estaca, entendeu? E marcando obra e enfrentando o terreno que é super difícil. Aí eu vou, respiro fundo e vou para frente. Mas isso sou eu, eu não posso ir contra o que eu acredito. E, então, eu acho que o meu legado também nisso, né? Que a mulher na obra que eu falo. A mulher na obra é um desafio. É um desafio. Muito bom. Eu acho que era isso mesmo. Eu vou deixar para fazer alguns comentários mais para o final. Tenho uma admiração enorme por você e realmente tem isso que você falou agora no final também, porque você fez tudo isso numa época que para a mulher não é hoje fácil, que era na época, porque ainda naquela época o mercado era dominado pelos homens, né? Hoje temos mais mulheres arquitetas participando, mas na época não era uma coisa comum, não era tão fácil, né? Mas você tem essa capacidade, sim, de aproveitar, de aprender. O mundo contemporâneo é de aprender todo dia, long life learning, né? Passar a vida inteira aprendendo. E você tem essa capacidade de olhar, enxergar o futuro e perceber coisas. Por isso que você é muito pioneira em tudo que você faz, né? No caso da sustentabilidade, que é o tema, a gente hoje é uma coisa que todo mundo deveria pensar tudo que ele vai fazer de forma sustentável. Mas para o arquiteto é como se fosse o mínimo, né? O básico, né? Começar por aí, não seria isso?
Então, se você vai para a faculdade, ou pelo menos para a faculdade que eu fiz, os princípios básicos de um projeto, eles já te ensinam implantação, te ensinam iluminação, te ensinam um monte de material que vai te prover um projeto sustentável. Hoje, a nível de sustentabilidade, o arquiteto ele está muito sujeito, não realmente ao projeto que ele propõe, ele está sujeito ao mercado. E o mercado, às vezes, domina as ideias do arquiteto, entendeu? Assim, voltamos um pouco para a Holanda. Quando eu fiz esse master na Holanda, a Holanda tem normas de sustentabilidade, Álvaro, que já são culturais. A gente não tem cultura sustentável. Aqui a cultura passa por outros valores que por aí não passam pela sustentabilidade. Nós já sabemos, não temos que, na verdade, declarar muito isso, mas a gente tem outros valores. Então, quando a gente quer fazer um projeto sustentável, o arquiteto tem que enfrentar muitas barreiras, porque o cliente por aí não está preparado para esse projeto sustentável, por mais que não seja tão difícil implantar um projeto sustentável. Eu fiz essa implantação completa dentro do que eu podia, esse caminho à sustentabilidade, a gente fala. Eu consegui fazer isso em um projeto que era uma obra que eu fiz para mim, que foi no Gênesis 1, que é um condomínio aqui do Alphaville. Quando Marcelo Takaoka lançou o condomínio, eu acompanhei, e nós estávamos trabalhando juntos nessa época, então o condomínio era sustentável, a ideia e a cabeça do condomínio e de tudo que estava se fazendo era sustentável. Então eu fiz um projeto administrado por mim, para mim, Caminho à Sustentabilidade. Então nesse projeto eu consegui implantar muitas coisas, desde madeira de reflorestamento, materiais com realmente uso e medição do carbono, a implantação no terreno, a luz cenital, o telhado branco. Enfim, eu fui fazendo uma série de normas de sustentabilidade que eu consegui implantar. Hoje, em um projeto, que depois desses anos eu vejo o que eu posso fazer hoje, parece brincadeira, mas se fazer recolhimento de água de chuva, luz cenital, eu implanto praticamente todos os meus projetos. Eu não tenho problema de fazer isso. O cliente aceita de uma forma natural. E neste último projeto que eu fiz, eu coloquei energia fotovoltaica. Então, temos que preparar o telhado para isso, porque são muitas placas. A gente vai caminhando junto com os clientes a partir disso. Então, são muitas coisas que a gente vai caminhando juntos em um caminho que a mentalidade é da sustentabilidade. Agora, eu dizer que você vai fazer uma coisa 100% sustentável não existe hoje no nosso contexto. Uma aldeia sustentável, entendeu? Não, estamos muito longe disso, mas eu, brincando com um colega meu argentino, ele me fala, quando a gente tenha, sei lá, um monte de implantações, eu falei, olha, eu me sinto que pelo menos eu estou plantando as sementes. Álvaro, eu não pretendo sair disto me achando que eu sou a rainha da sustentabilidade, longe disso. O que eu quero é, pelo menos no meu legado também, dizer eu fiz alguma parte pela sustentabilidade, pelo menos eu insisti, tentei pesquisar, tentei, todas as pessoas que me rodeiam, tanto é assim que eu tenho uma arquiteta hoje no meu escritório que ela está fazendo master, realmente ele está fazendo master no Mackenzie de sustentabilidade. Então, tem arquitetos e tem muita gente que se está envolvendo no tema. Porque não seja eu que vai plantar a bandeira, mas provavelmente a geração próxima ela vai já estar mais preparada também. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, é falar do tema, ir atrás, tentar implantar, estudar sobre o tema.
E saber, porque as construtoras também têm esse dilema, entendeu? Em um Sim, momento, quando era na Gafisa, eles, vamos fazer a fachada de vidro, como vai ser. Então, eles mediam todos os parâmetros para ser sustentável, tipo Greenpeace e tal. Não é fácil até para uma construtora. Por quê? Porque estamos todos caminhando em um caminho que vamos indo nesse sentido. Não é sim. para implantar imediatamente. Não, e foi muito bom. Você falou uma coisa de modo natural, eu anotei, vou deixar até separado, porque você fala assim, o que eu estou fazendo é plantar semente, mas sustentabilidade é isso, é plantar para colher no futuro. E o que você faz é isso, a tua vida é já de semear coisa para colher depois, mais para frente. Mesmo que a gente não colha, o outro possa vir a aproveitar, né? Agora, não é um modismo, isso que eu estava me referindo. Acho que os clientes já te procuram porque já está se tornando uma coisa além de um modismo, ou seja, uma necessidade, uma forma de viver que a pessoa que está construindo uma casa de campo entende que quer uma vida diferente e a sustentabilidade faz parte. Acho que é por aí, não é? E, na verdade, Álvaro, quando eu marquei esse tema de casa de campo, na verdade, eu tenho também estou elaborando um pouco uma teoria e que eu estou sentindo, eu sou muito sensitiva para essas coisas, que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil um fenômeno que tem na Argentina também, que as pessoas estão indo a uns 100, 150 quilômetros da capital, do centro. É Por verdade. quê? Porque, e nós estamos vendo isso em várias fazendas que estão se criando e se estão Isso. criando núcleos a 100 e 150 quilômetros do centro que vão ter os serviços, vão ter as escolas, vão ter as casas. E hoje, mais que nunca, nós estamos sentindo isso porque nós estamos todos online. Então, as pessoas vão, depois disso que nós estamos vivendo hoje, vão sentir que, na verdade, não tem que estar realmente presencial na Avenida Paulista, entendeu? Uhum. Ou presencial na Berrini. Eles podem ter a sua família e eles morando a 100 quilômetros e realmente vir para aqui para reuniões presenciais 2 vezes por semana. Então, realmente, depois disto, vai se criar um grande movimento, porque as pessoas estão precisando morar um pouco fora das cidades. E isso eu vi um filho meu que me falou: eu gostaria de ter um refúgio, falou para mim. E ele é uma pessoa que hoje precisa estar na cidade, porque seu trabalho é na cidade, ele precisa se alimentar da coisa da cidade, mas também precisa ter um refúgio. E eu não estou pensando que tenha uma grande casa, mas ele pode ter um container de madeira 100% sustentável, implantado em um terreno que, sei lá, que tenha água de recolhimento de água de chuva, captação de energia solar, energia fotovoltaica e ser um container. Sim. Então, a gente pode buscar formas de habitar esse campo de formas diferentes. Uhum. E eu acho que, eu sinto que vai ter um grande movimento nesse sentido. Sair ou buscar um pedaço de terra, sabe? Um pedaço onde plantar e fazer uma horta e ter uma galinha. Não, tem muita gente comentando, falando coisa bastante, eu vou tentar ir conciliando, mas muito interessante, porque você vê que a gente fala de sustentabilidade, logo as pessoas começam a imaginar coisas técnicas, mas você está trazendo um conceito muito mais amplo e humanista, porque até a questão de repensar o centro da cidade, onde são os centros, da gente ter, reconectar com a natureza, né? E quem não consegue tem que procurar isso como fosse um refúgio e tal. E isso é muito bom porque realmente a sustentabilidade passa por tudo isso também, né? Tem muita gente aí, inclusive, falando que quer te contratar para fazer uma casa sustentável, tá? Aí nos Legal. comentários. Mas o que você recomenda, então, para essas pessoas, né, que estão querendo iniciar? O que elas deveriam começar a pensar? Local, modo de vida, enfim, tamanhos? Qual seria o início para quem quer começar a procurar
seu refúgio ou construir uma casa sustentável, uma casa de campo sustentável? Então, o Takaoka era um grande construtor de sonhos, né? Ele sempre, e tem um livro que se chama assim, eu aprendi muito com ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sonhar, né? Sonhar, e no momento que você começa a sonhar, você começa a projetar os desejos do que você quer. Aí, quando você começa com isso, a pessoa chega para mim, eu tenho que interpretar esse sonho, porque o arquiteto é um intérprete do sonho do cliente. Verdade. E esse sonho tem que estar, a gente tem que fazer uma sintonia entre o cliente e o profissional, de tal forma que se possa interpretar o que ele quer no lugar, e aí você tem que buscar o lugar. O lugar pode estar determinado, pode ser um grande condomínio. Eu tenho clientes, sei lá, a gente tem vários projetos na Fazenda da Grama, enfim, que já vem com uma ideia, mas tem outro cliente que quer ir a buscar um projeto desse tipo. Olha, se a gente só faz a Castelo Branco agora, está cheio de condomínios, você sabe, tudo esse do condomínio, tipo, não chegam a ser grandes terrenos, podem ser chácaras, sabe? Então, é a casa implantada em um terreno, e nesse terreno a gente tem que ver a viabilidade do terreno para transformar isso na tal de casa sustentável. Voltando um pouquinho para a Argentina, que eu acompanho muito a construção por lá, na verdade, na Argentina estão se desenvolvendo grandes condomínios, realmente são condomínios de campo, se chamam condomínios de campo, e as casas começam a ter essa linguagem de campo, que o argentino ele é muito ligado com a linguagem de campo. Lógico. Eu acho que aqui no Brasil está precisando recuperar essa imagem de campo. É decir, o que é campo? O que é construção de campo? É uma construção clássica? Podemos questionar. É uma construção que tenha o uso da madeira, o uso do tijolo aparente. Então, nós temos que recuperar no sonho e na imagem da pessoa o que ele considera campo e o que ele considera sua moradia no campo. Porque campo eu falo como uma coisa mais agreste, uma coisa não comprometida tanto com a imagem, sino com o interno. E aí se recuperam materiais, se recuperam estilos de materiais, se recupera uma linguagem também muito importante, que não tem a ver com essa imagem para aparecer na foto da revista. É uma imagem que tem mais a ver com a valorização do material, o uso da pedra, o uso do tijolo, o uso da madeira bruta. Enfim, podemos recuperar várias imagens. Nossa, muito bom isso, porque você vê, você tem razão, na Argentina é uma questão de identidade, da própria formação do país, e o Brasil teve a formação pelas capitanias que vêm do litoral, né? Nós temos uma imagem apenas da orla, da praia, mas hoje o agronegócio e o crescimento que nós temos no país pela área que é de terra e que nos remete mais ao campo, teria que ter realmente já uma discussão maior sobre isso do que de fato tem. Eu acho até que nas revistas ainda as casas de campo e cidade domina as publicações, quando de fato o campo é a grande área e o Brasil é o campo do mundo, da alimentação mundial, né? Eu acho que é um grande tema. A gente teria que fazer outra live só para falar dessa questão de a gente se tornar a olhar para dentro do país, para a área que hoje que você está chamando de campo, né? A linguagem recuperar, porque isso assim, se tinha a ideia que a casa de campo era uma casa simplesinha, sim, essa ideia, vamos fazer. Eu não estou falando se é sofisticado ou simples. Eu estou falando dos valores que a terra te dá. Entendeu? Até eu ver o horizonte, eu ver o pôr do sol,
que você vê no campo, em nenhum outro lugar você vai ver uma pôr do sol, por quê? Porque o horizonte vai ser muito grande. Então, tem que se recuperar esses valores, sabe? Eu acho que o campo do Brasil, o interno do Brasil, já deixamos um pouco o litoral. O litoral a gente já explorou. Tipo casa de praia. Só que o sucesso do condomínio está nos prédios. Esse litoral, que é a Riviera de São Lourenço, que eu estou falando como exemplo, Sim. você passa lá e, de repente, hoje tem uma barreira de prédios, entendeu? Porque o paulista gosta de ir lá na praia, entrar com o carro, descer na piscina. É uma situação, eu não estou contra, são situações de vida. Quando eu falo campo, eu estou indo para o oposto. Eu tive clientes já se questionando a praia, se a praia ou você mora num apartamento super fechado aqui e você pensa, eu vou ter um pedacinho de terra, eu vou plantar e vou ter árvores e vou ter uma horta e é um pedacinho mais de terra e a gente passa por outro questionamento. Sim, muito bom. A Andrea aqui, ela deu um comentário muito legal quando você estava explicando essa questão da linguagem, da relação dos materiais, porque a própria terra é o barro, do tijolo, da telha. Então, quando você explora isso, você está vendo, você está reforçando o conceito em termos de linguagem visual daquilo que você escolheu para o seu estilo de vida. E a Melissa, acho que foi que ela ainda comentou assim, isso já deixa de ser um tema, a sustentabilidade para ser uma conduta. Quer dizer, você quando adota isso, você passa a ser uma pessoa que adotou viver dessa forma, né? E eu acho que do jeito que você colocou ficou muito claro, né? Agora, você acha que quando você leva isso já para a execução, para a obra, enfim, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje? Materiais, tecnologia, custo? Por que a gente não consegue desenvolver isso de uma forma... Eu entendi bem que você falou que é uma questão cultural, que na Holanda não precisa nem norma, culturalmente a população entendeu. Mas aqui, o que você acha que está faltando para dar esse empurrão a mais? Olha, é interessante esse exemplo, porque eu posso te dizer, eu tenho até um exemplo de uma arquiteta, e ela está construindo muito no Uruguai, e está construindo a Cauê, não sei se você conhece. Ela está construindo para brasileiros no Uruguai. E aí, Maldonado, esse tipo de... por aí. Então, ela está usando a linguagem que se usa no Uruguai. Então, ela está adotando para os brasileiros linguagem de Uruguai. Então, eu acho que ainda, a nível de dificuldade e tal, nós temos que testar o Brasil em materiais, em linguagens, em novas propostas, para ele identificar esse tipo de projeto como um projeto nacional, entendeu? Seria brasileiro. Só que para isso você tem que pesquisar. A pesquisa passa por dizer qual que é o material nacional, qual que é o material que identifica o brasileiro, porque ainda tem a construção tipo americana, tem a construção tipo portuguesa. Quando eu cheguei no Brasil, era a construção portuguesa. Entendeu? Era tudo que tinha e lembrava ainda uma linguagem portuguesa. Então, a minha pergunta é, qual que é a arquitetura de residencial de campo do Brasil? Por aí nós temos que achar ainda essa linguagem, Álvaro. É assim, o brasileiro ele busca muito uma identidade própria, que ainda eu acho isso um grande desafio. Qual que é a identidade? Eu acho, desde que eu estou no Brasil, já passei por 50 modismos, entendeu? Tipo, agora se usa o modelo tal, agora se usa o modelo tal, eu vou fazer janelinhas assim ou janelinhas assim. Isso, Não, vai qual que é a indo. identidade?
Isso. Qualquer entidade realmente que se fale essa arquitetura de campo brasileira. Olha, como você vê a arquitetura de México, de Santa Fe, ou a arquitetura Santa Fe, ou a arquitetura mexicana. A arquitetura mexicana tem uma linguagem tão forte que você vê uma casa e você sabe que é um projeto mexicano. Isso. Entendeu? Então, eu sou muito mais profunda nas coisas, tento, como te pode ser, não falo assim para o cliente, porque você assusta um cliente falando como eu estou falando, mas eu acho que é muito importante que isto sirva, porque às vezes estas comunicações assim, você não pode estar falando com as pessoas todo dia desta forma, princípios, ideias e coisas que eu sou muito, sabe, se você, as pessoas que me conhecem sabem, eu sou muito Graciela para algumas coisas. Que, por um lado, não é muito bom, mas, por outro lado, minha forma de ser. Então, às vezes, entender essa dinâmica do que se quer, do que se precisa, de quem que nós temos que procurar, de novo, volto a te dizer, Álvaro, eu acho que um desafio que os arquitetos têm de tentar pensar qual que é a arquitetura do Brasil. Sim. Entendeu? Eu também acho. É que o Brasil também tem essa coisa que são vários Brasis, né? Quer dizer, o campo dos Pampa está mais próximo da Argentina e o campo lá do Nordeste principalmente do Cariri, é um outro campo. Mas eu acho que é mais essa coisa que você está dizendo, sim, que eu acho que o arquiteto, principalmente, deveria buscar para ele se aprofundar numa pesquisa de compreender a linguagem do local onde ele estará projetando, como você citou aí o caso da arquiteta em Punta del Este, no Uruguai, do que seguir modismo e tentar trazer soluções prontas de fora da Alemanha, que vai ter, mas que não tem a ver com o nosso local. Eu achei perfeito, acho que está muito claro e esse lado teu verdadeiro é o que é você. Eu acho que assim mesmo você tem que responder. E é por isso que todo mundo aqui está falando. Aliás, acabaram de falar o que eu citei. Ó, eu não consigo enxergar. Essa coisinha que está aí embaixo, eu não consigo enxergar. Então, isso que você está falando, que não está falando tá nada. bom, mas eles acabaram de falar que você é autêntica, que é isso mesmo. Então, é isso aí. Eu acho que está perfeito. E por aí nós temos que ir. Eu queria aproveitar... Eu sempre... Essa autenticidade minha, muita gente não está acostumada e se assusta, né? Porque eu sou muito, né, muito direta para falar. Mas eu que temos. É muito bom. E deixa eu aproveitar e te falar uma outra coisa. Não sei como você vai querer abordar, se já estamos no fim, mas eu queria entrar nesse assunto. Porque quando a gente faz sustentabilidade, a gente está olhando para frente, para o futuro. Como você falou, tem que plantar para colher. E você também está fazendo isso, não com a tua empresa, mas você criou um conceito novo de empresa, a Smart, né, Smart House, que é mais ou menos isso, que é uma coisa mais para o futuro, de um conceito novo de trabalho, né, e do qual, obviamente, sustentabilidade é a base disso. Né? Você poderia contar um pouquinho essa história? Então, isso tem muito a ver com essa minha forma de pensar, Álvaro. Eu acho que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu recebi muito. Recebi por essa possibilidade que eu tive de trabalhar com gente de um nível muito alto. E isso me fez pensar como que eu posso transmitir isso de novo, não só para os outros, entendeu? Aí, a partir disso, eu estou realmente relançando essa ideia de uma empresa cooperativa, onde se incorporem construtores, engenheiros, arquitetos, designers, para a gente trabalhar em conjunto, trabalhar juntos. Álvaro, eu já tenho uma carreira, eu tenho 40 anos de profissão, e eu estou projetando os meus próximos anos deixar um legado também. Porque o que eu te falo, eu quero deixar isso para alguém. E esse alguém são os meus futuros parceiros. Eu tenho vários arquitetos que trabalharam comigo, que eles trabalham em parceria, engenheiros, calculistas. Então, a gente tem hoje, você sabe, que uma das formas mais executivas de falar é trabalhar juntos. Exato. Conseguir
incorporar o conceito de cooperatividade, esse cooperativas de profissionais, não tudo estamos disputando o mesmo. E nessa reunião de ideias é onde nós podemos criar um futuro que seja um futuro de relacionamentos comerciais e relacionamentos de inteligências. Exato. O que eu faço com tudo que eu aprendi? Passo para quem? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que criar esses canais de deixar novas redes acontecendo. Sim, eu acho que sim. Você, na verdade, como eu falei no início, você sempre foi pioneira. Para mim, eu estou lançando agora um livro onde eu conto do Alphaville, porque para mim o Alphaville é uma ideia incrível de economia criativa. Você imaginar tudo que você vai mobilizar no futuro, quer dizer, era uma fazenda que hoje é o que mobiliza aí 4 cidades no mínimo, a partir de um conceito criativo, de você ter uma ideia que vai mexer na economia. E você já está com essa ideia há bastante tempo. Acontece que as pessoas precisam de um tempo para compreender. E hoje a gente só se fala nisso, colaboratividade, o collab em inglês, né, com 2 L's, é a palavra da vez, né? E você já estava levantando isso há bastante tempo. Aqui, vários acabaram de citar isso, a Glorinha falando, inclusive, que estava comentando muito sobre a necessidade de criar equipes colaborativas, multidisciplinares. Então, eu acho perfeito, acho que você tem que dar sequência nisso. Eu quero te dar super parabéns pela carreira, pelo exemplo que você é. Você é realmente um exemplo. Eu vejo todo mundo que trabalhou com você só te elogia, acompanhou desde a época da Casa Cor, que eu acompanho o teu trabalho, temos amizade, enfim. Mas não é uma coisa minha apenas. Eu vejo que todo mundo comenta isso. Você é um exemplo. E eu acho que esse trabalho que você está propondo agora, ele vai nortear esses jovens que precisam realmente estar em contato com as pessoas que já têm experiência e bastante conhecimento para passar, né? Quero agradecer a você, a todo mundo que participou. Não consegui ler e te passar a pergunta em todo mundo, porque foi muita gente, mas eu gostaria que você encerrasse dando suas últimas palavras, por favor. Então, as palavras são, na verdade, você vê que a gente está fechado em casa, em quarentena, mas todos somos inteligências pensantes. Então, não é uma quarentena, não é esse, nós vamos. Eu sou muito otimista. Primeiro com o Brasil, que eu amo de paixão. Eu acho que o Brasil, eu defini, eu decidi que é o país que eu ia morar. Eu morei na Lucia Holanda. entrou. A Lucy te mandou um beijo também, Lucia Micó. Para os dois. Obrigada. E aí eu te falo, eu não vamos sair desta, e o Brasil é um dragão, tem uma energia, uma força, e nós temos que acreditar que vamos sair desta muito melhores, muito mais focados no que nós temos que fazer e repensando um monte de princípios, um deles a sustentabilidade. Né? Muito bom. Também acho, também adoro aqui. E foi bom, né? Porque hoje acabamos fazendo quase que uma live em espanhol, né, Graciela? Ainda bem que não nos perdemos ali. E a gente não se perdeu, acabamos mantendo tudo em português. Né? Não, mas você fala bem. Eu já sempre fui um desastre e eu continuo desastre. Vai fazer o quê? Imagina eu na obra falando com os meninos da obra, cara. Mas a gente se dá super bem na obra, então eles me entendem. Tá bom. Muito obrigado, Graciela. Gente, obrigado a todos que participaram. E agradeço também muito o Polo de ter patrocinado e você, sim, como mediador, Álvaro. Parabéns, obrigado. Você é extraordinário. Obrigado a todos. Gente, acompanhe as lives da semana e semana que vem a quarentena ampliou, né? Então a gente ainda vai se ver bastante. Beijo a todos. Tchau. Beijo. Tchau, Álvaro. Um beijo grande. Tchau. Tchau.